As nossas caras irmãs e irmãos, fraternalmente que as rosas floresçam em vossa cruz. Muito obrigado. Estamos dando aqui cumprimento à nossa palavra devocional desse dia 16 de agosto de 2015. No mês passado, falamos aí sobre o aniversário de Max Handel, seria os 150 anos de aniversário de Max Handel. E nesse mês de agosto, nós temos o aniversário da fraternidade como um todo, não o aniversário da sede central, não o aniversário de Oceanside, mas o aniversário da The Rosenkranz Fellowship. Ela está completando, ou completou aqui no início desse mês de agosto, 106 anos de atividades. Ela foi fundada em 1909, 75 anos depois, quando ela completou 75 anos de idade, o jubileu de diamante, 75 anos de idade, a revista Reis von der Rosenkreuz publicou 2 números a respeito destes 75 anos da Fraternidade Rosa Cruz. Então, nessa revista Reis, sai um artigo que diz assim, essa é uma tradução na íntegra: a nossa amada Fraternidade Rosa Cruz foi fundada por Max Handel na cidade de Seattle, estado de Washington, Estados Unidos, no dia 8 de agosto de 1909, sendo as coordenadas 48 norte, a latitude, e a longitude 122 oeste. Ela foi fundada às 3 horas da tarde. O Sr. Handel, o mensageiro credenciado dos irmãos maiores da Ordem Rosa Cruz, certamente não escolheu uma hora e um local arbitrários para a inauguração de uma obra que tomaria totalmente os seus poucos anos restantes e seria o alicerce para o surgimento do movimento Rosa Cruz no mundo todo. Assim, o estudo da carta natal do horóscopo da Fraternidade Rosa Cruz será de grande valia para os estudantes dos ensinamentos da sabedoria ocidental e em seus esforços para se aprofundarem no real propósito da obra. Não exagero afirmar que as mesmas exaltadas sabedoria e amor encontradas em cada linha do conceito Rosa Cruz do cosmos podem ser encontradas também no horóscopo da Fraternidade Rosa Cruz, por aqueles que tiveram suas habilidades intuitivas para interpretar a mensagem sagrada das estrelas. Esse é um trecho do artigo que foi publicado na Reis em 1984, por ocasião dos 75 anos de fundação da Fraternidade. O artigo que acabamos de dizer, bem como o tema natal horóscopo da Fraternidade, eles podem ser encontrados em 2 partes nas revistas Reis von der Rosenkreuz, números de agosto e setembro de 1984, ano em que comemorou o seu jubileu de diamante, 75 anos de fundação. Em mais de um século de divulgação dos ensinamentos da sabedoria ocidental, estamos completando aqui 106 anos em agosto, seria interessante motivo de meditação nós perguntarmos a nós mesmos. Não vale perguntar para o vizinho, para o semelhante. É uma pergunta feita de nós para nós. O que tenho feito com o conhecimento adquirido na Fraternidade Rosa Cruz? O que eu tenho feito com tudo aquilo que aprendi na Fraternidade Rosa Cruz? Como o estudo da filosofia, a astrologia, os cursos, os seminários, as palavras devocionais, como tudo isso tem me auxiliado efetivamente a ser uma pessoa mais consciente na ajuda dos meus semelhantes? Eu ouço, eu leio, eu falo, tudo isso em termos de Fraternidade Rosa Cruz. Mas, efetivamente, o que eu faço com tudo isso? O que eu faço com tudo isso ao meu semelhante? Uma outra pergunta interessante. O meu comportamento está sendo pautado pelos rituais Rosa Cruzes? Nós temos uma série de rituais, não é? O ritual do serviço do templo, o ritual de cura, solstícios, equinócios, os de iluminações reservados a probacionistas. O que eu tenho feito com esses rituais? Eu apenas leio mecanicamente? Eu apenas ouço mecanicamente? Ou eu tento vivê-los no meu dia a dia? O tema natal da Fraternidade Rosa Cruz
eu acredito que não seria nenhum exagero dizer que é um segundo tema natal nosso. E o porquê disso? Porque é o tema natal que trata da nossa filiação espiritual. Trata da nossa filiação espiritual. Em levantando-se aí o tema natal da Fraternidade Rosa Cruz, e foi dado aí as coordenadas, seria interessante também nos perguntarmos: o signo solar da Fraternidade Rosa Cruz, ela foi fundada dia 8 de agosto, então o signo solar é Leão, e o ascendente da Fraternidade é Sagitário, né? Então, em sendo os signos solar Leão e o ascendente Sagitário pertencentes ao mesmo elemento fogo, como eu vou entender isso? São perguntas. Vênus, também relacionado com as artes, entre as quais a música, está em sextil com Netuno, um planeta que tem a ver, entre outras coisas, com a espiritualidade. Esses planetas estão em sextil. Qual o papel da música? Qual o papel das artes dentro da Fraternidade Rosa Cruz? Interessante isso também, não é? A Fraternidade Rosa Cruz é uma escola de mistérios aquariana, não é? Isso, os ensinamentos nos revelam isso, né? Urano, que é o regente de Aquário, ele está retrógrado no horóscopo da Fraternidade Rosa Cruz. Como eu entendo isso? Como eu posso entender isso? Então fica aqui perguntas para que nós possamos nos fazer a nós mesmos. Eu penso que as perguntas mais interessantes são aquelas que diz respeito ao que eu tenho feito com os ensinamentos Rosa Cruzes. Max Handel possui uma obra que se chama Coletâneas de um Místico. Lá no capítulo 17 se chama O Magno Mistério Rosa Cruz. Max Handel fala de nós estudarmos os períodos, as épocas, as revoluções. Max Handel nos fala de nós estudarmos a lei de causa e efeito, a lei do renascimento, né? E é perguntado para ele se isso é importante. Ele diz assim, ele usa uma palavra: não é essencial saber essas coisas, continua Max Handel. Esses conhecimentos, quando usados adequadamente, é uma vantagem, mas podem ser também uma desvantagem evidente no caso dos que possuem somente um pequeno conhecimento. Existem muitos outros que estão sempre meditando sobre o inferior, enquanto esquecem-se completamente dos muitos egos inferiores gemendo de miséria em suas portas. Existem muitos que sonham dia e noite com o momento de empreenderem seus voos de almas diários como auxiliares invisíveis, e assim aplacarem os sofrimentos dos enfermos e infelizes. Porém, são incapazes de gastar um só centavo numa corrida de táxi para levar uma flor ou uma palavra de carinho a uma pobre e solicitada alma que está no hospital. Repito, isso Max Handel. O guardião do umbral admitirá mais facilmente aquele que fez o que pôde do que aquele que sonhou muito e nada fez para ajudar os seus irmãos sofredores. Continua Max Handel. Também é extremamente significativo que a parábola do juízo final, Cristo não disse: bem fizestes, ó grande erudito filósofo, que conheces a Bíblia, que conheces a Cabala, que conhece o conceito Rosa Cruz do cosmos e todas as outras literaturas misteriosas que revelam os intrincados trabalhos da natureza. Mas Cristo disse: bem fizestes tu, bom e fiel servo, entrarás na alegria do teu Senhor, pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber. Não há menção alguma à palavra conhecimento. Toda a ênfase está na fidelidade e no serviço. Fecha aspas, ponto final, Max Handel. Então fica aqui, é claro, evidente que Max Handel em momento algum disse: não leia, não faça cursos, não se integre aos ensinamentos Rosa Cruzes. Em momento algum Max Handel disse isso. Mas fica a pergunta: o que estamos fazendo com os ensinamentos? Estamos colocando eles em prática ou estamos apenas adquirindo conhecimento? Apenas obtendo informações?
o propósito da Fraternidade Rosa Cruz é auxiliar o nosso semelhante. A tônica dos ensinamentos Rosa Cruzes é serviço, prestar serviço, auxiliar o nosso semelhante. Se uma pessoa estiver com fome, e nós chegarmos a essa pessoa e falar, olha, vamos falar sobre astrologia, não vai resolver o problema dessa pessoa. Se uma pessoa estiver com frio no inverno e falar, olha, vamos falar uma palavra devocional para você, não vai resolver o problema dessa pessoa. Nós temos que ser práticos, nós temos que praticar os ensinamentos Rosa Cruzes e não apenas sermos sabedores. Então esse livro, Coletâneas de um Místico, essa passagem que Max Rengel nos fala, é um puxão de orelha a todos nós, Para o probacionista, o puxão de orelha é ainda maior. As cartas aos probacionistas, as lições aos probacionistas, é restrita aos próprios probacionistas. As duas últimas vindas de Oceanside é um puxão de orelha a todos nós, sem exceção. O que fala aqui na frente também. Praticar, vivenciar os ensinamentos Rosa Cruzes e não apenas obter informações, obter conhecimentos. Falávamos aí, antes da reunião, estávamos tomando um chá, falávamos sobre saúde, né? Então veja, a Fraternidade Rosa Cruz está completando aqui no mês de agosto, aqui de 2015, 106 anos de aniversário. Uma jovem senhora de 106 anos, né? Então vamos fazer aí um inventário esse mês de agosto, penso será uma época oportuna, nesse aniversário da Fraternidade Rosa Cruz. O que eu tenho feito com os ensinamentos Rosa Cruzes? Qual a minha praticidade nos ensinamentos Rosa Cruzes? Como eu consigo vivenciar isto na minha esfera de ação? No meu lar, onde eu trabalho, no meu círculo de amigos, não importa onde, até mesmo num campo de futebol, não importa, aonde tiver um semelhante nosso, como eu estou praticando os ensinamentos Rosa Cruzes? Fica aqui então essa palavra devocional para que todos nós possamos meditar nessa semana que está se iniciando hoje. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, que nós possamos ter uma semana abençoada, que nós possamos ter uma semana de grandes oportunidades para servir ao nosso semelhante. E vamos colocar também aí a epigênese, vamos criar situações para auxiliar o nosso semelhante. Não vamos apenas esperar as oportunidades de servir, vamos criar. No livro Estudos de Astrologia de Amon Bacher, ele faz aí uma alusão a certos personagens de Shakespeare com a astrologia e com os ensinamentos Rosa Cruzes. Quando chega lá no Romeu e Julieta, o Romeu e Julieta não foi uma obra escrita por Shakespeare. Shakespeare levou essa obra para o teatro. Ela já existia muitos anos de Shakespeare. Mas a cena famosa, e existe até a sacada lá em Verona, onde a Julieta ficava na sacada e o Romeu lá embaixo. Isso está contido aí na obra, está contido nas peças de teatro, cinema, e o Romeu ele salta a sacada para se encontrar com a Julieta. O Hermann Bacher faz uma alusão muito interessante a respeito disso. Esqueçam a sinopse carnal, Romeu saltou a sacada, não, Romeu rompeu barreiras, ele saltou para, com Julieta, se fundir e se tornar, vamos assim dizer, iniciado. Então veja, ele rompeu barreiras, ele ousou, num sentido evidentemente espiritualista, num sentido evidentemente cristão. Ele ousou, sejamos, claro, evidente, no bom sentido, ousados. Vamos praticar o bem, vamos praticar atos de bondade com ousadia. Claro, não com orgulho, com ousadia. Esses dias, numa revista de grande porte, Seleções de Ordem Digest, contou a história de uma moça que, aos domingos, ela comprava frutas e ia nos hospitais visitar enfermos. E olha, entrava lá no quarto, como é que você está? Boa tarde, tudo bem? Eu trouxe umas frutas para o senhor, tal. Poxa, mas quem é você? Eu não te conheço. Não importa, eu vim aqui te visitar, olha, tem umas frutas aqui, se restabeleça, estou torcendo por você, tal. Sem vergonha nenhuma, sem vergonha é uma palavra positiva aqui, ousar.
ousar, praticar a bondade. Foi isso que o Cristo fez, não foi? Mas eu não sou nenhum Cristo. Nós estamos a caminho de ser um. Estamos a caminho de ser um. Que nós possamos ter uma santa e abençoada semana. Gostaria de agradecer a presença de todos. Que as rosas floresçam em vossa cruz.